Você Climinha sabe qual, europeu. você sabe qual que é a teoria da prosperidade, né? Qual que é a Por que teoria? que não existe país, a maioria dos países frios, temperados, são ricos. Porque se a galera, ó, não pensar, não trabalhar, não acumular, morre. Não é verdade? Tem total correlação entre prosperidade financeira, organização social e temperatura, cara. É. O André até comentou ali no chat que lá tá congelando com 18 graus no Espírito Santo. Cara, é legal, né, cara? Você vai pra praia, às vezes tá tipo 17, aí você vê um pessoal com uns jacos de neve, aí você fala, cara, que é isso, né? Exato. Isso daí. Mas aí no sul é outra coisa, né? Frio É. Cara, te falar que assim, o problema aqui do sul é que é muito frio, só que a gente não tem estrutura para isso, porque no verão é muito quente e no inverno é muito frio. é, Então, as casas, tanto no verão a gente não tem estrutura para aguentar o calor, quanto no inverno a gente não tem estrutura para aguentar o frio. É osso. é, Que ca- é, às vezes tu vai para um lugar muito frio, por exemplo, eu fui para Patagônia, para o Colorado, lá, vai para esses lugares muito frio. A galera é tão preparada pro frio que tu não sente. Tu entra nos ambientes, é quente, as casas têm tudo é, calefação. Aí o problema é que no sul que as casas não têm calefação, a alvenaria é simples, aí o frio chega e detona com todo mundo. é quase temperado, né? Já É, tá numa faixa que tinha que ter calefação, aquecimento, né? O óleo, né? Aquecimento de óleo na casa. É realmente exato. fogo, né? Mas, quem sabe aí, ó. Se você não quiser mais ser financial broker, você pode inventar uma empresa aí de calefação no sul. Pronto. É verdade. Ou vender guarda-chuva, né? Que não para de chover aí, né? Bah, nem me fala, cara. A gente tá num medo aqui que a enchente volte, cara. O negócio É, tá punk. os governantes deviam se preparar aí, né, cara? É. Infraestrutura, mano. É, eu sei que já tem vários alertas na cidade aqui do lado, Canoas, né, que ficou bem famosa ano passado pelas enchentes ali. Canoas, a prefeitura já está emitindo vários alertas de enchente, tá complicado. Pois é, cara. Mas pior que tá vindo gente, tá subindo pra São Paulo, cara. Chega, vem um monte de gente pra cá, não cabe mais, não cabe mais, cara. Agora, só pra terminar, vai ter o Rodoanel agora em São Paulo, né? E eu tô no interior. Aí a galera já tá falando, cara, uma provável êxodo de 3 milhões de paulistas pro interior. Eu falei, Jesus, cara, já não comporta, é paulista aqui, não para de chegar, tá fogo? Mas vamos lá. Boa. Então, acabou a guerra, Vitão. Temos pano pra manga, hein? Faz tempo que a gente não fala, né, cara? É verdade. A gente conseguiu falar com a mesa institucional de vocês, mas a gente não conseguiu aqui. É. Olha, vamos lá, né? Por onde começar? Guerra. Cara, é o famoso, né, assim, alivia, mas não estopa, né? Então, eu achei que a gente não controla esse driver, e cara, eu não gosto do jeito do Trump, eu não gosto dessa maneira errática de conduzir uma política de tudo, né? Na maior economia no mundo, os caras afetam a gente em todos os lados. E, obviamente, cara, esse negócio aí de Israel cara, e Irã não vai acabar, não é? Talvez dê uma trégua agora, mas isso é bíblico, né, cara? Isso nunca vai Sim. acabar, né? Então, qual que é a ideia? Cara, segue o fluxo. Na minha opinião, andou bem juniors, né? Umas mais, outras menos. Já se provou que Prio 3 é a líder. Então, cara, quando a gente fala de júniors, eu só teria Prio. Não há necessidade, na minha opinião, ter as outras duas, tá? REC V e Brava. E aí, cara, o que a gente viu, um estudo legal para a galera notar aí, é que Petrobras, que tinha uma correlação bem menor, inclusive às vezes até negativa com o petróleo, mudou. A Petrobras voltou a colar no petróleo, tá? Note aqui, 0 a 0, né? O índice de correlação de Petrobras era zero, não tinha correlação com o petróleo. Agora aumentou, tá? Então, hoje ter Petro na carteira também é ter um hedge de petróleo. É bom ter, porque se azedar de novo e petróleo decolar,
assume que a inflação vai piorar, juros vão subir. Aí é aquele Uhum. negócio, é um trade de petróleo contra tudo, praticamente. Então, se você não tiver uma parcelinha de petróleo, tua carteira fica quase absolutamente sem hedge. Então, seria bom ter um ouro ou um petróleo, porque se azedar, você precisa ter alguma proteção, Boa. tá? Essa é a ideia. Mas agora, talvez em menor grau, né? Deu uma aliviada lá, tiraria um pouco o pé do acelerador também, tá bom? Cuidado para não ficar fazendo trade, né? Agora, tipo, você aumenta petróleo, aí dá caca, você aumenta, depois diminui, fica sempre no contrapé. Eu acho legal, na minha opinião, tá? Surfar Petro até 2026. Você tá vendo aí o governo tomou uma derrota bem importante, vamos dizer assim, do Congresso. O Congresso falou: quem manda aqui sou eu. Capital político do executivo, cara, tá na beira, ele tá assim, né? Tá lá no meio-fio. Desaprovação, cara, nas máximas históricas. A gente considera realmente assim, eleições há uma grande probabilidade de troca de governo. E se isso acontecer, as estatais andam. Então, hoje, ter um hedge de petróleo e ter Petrobras, para mim, faz todo sentido. Como Uhum. proteção, né? E como uma alavancagem aí para 2026, tá? Essa é a ideia aí. O que mais que a gente precisa comentar? Ó, tirei aqui. Tem Copom, né? Vou falar um pouquinho de Copom e Fed. Uhum. Cara, não queria estar assim, o papel do Fed está fogo, né? Não queria estar no sapato desse cara. Pessoal, a gente teve aí recentemente, tá? Vamos lá. É, Copom e Fed recentemente mesmo, né? Então, vamos lá. O que que a gente está observando? Está crescendo bastante aqui a aposta, talvez até na canetada mesmo, né? Uma troca de dirigente do Fed. O pessoal já jogou, ó, julho, no change, tá? Sem alterações nos juros norte-americanos. Setembro já pulou para 76, perdão, 94, Uhum. tá? Então, cara, o que que a galera tá pensando? Petróleo cedeu, isso aí era inflacionário. Por enquanto, as tarifas não entraram, não elevaram. Mas eu estou totalmente de acordo com o Powell quando ele fala que pode ter defasagem, né? A ideia é o que que ele mandou. Quem que vai absorver esse aumento de preço? As empresas ou o consumidor? Isso ainda há de ser pensado. Pode ser que tenha uma defasagem, pode ser que as empresas absorveram inicialmente e não vão aguentar depois dar um repasse. Então, cara, assim, eu acho que é prematuro fazer uma leitura inflacionária ainda, tá? Mas o pessoal agora começou a apostar com queda de petróleo, note o yield americano caindo e note quem subindo? S&P, tá? Então a gente está bem mais construtivo com o S&P agora, pivotou máximas históricas, VIX, tá? Caindo bem. Primeiro call aqui fora do muro, então, cara, eu começaria a ir mais para offshore, tá? Se eu tivesse Uhum. fazendo revisão de carteira hoje, eu tenho meta, mas certamente pode ter certeza que eu ia para pelo menos uns 15% de offshore, tá? Um IVVB 11, eu gosto mais de tech, né? Tech tá puxando. Mas aí, ó, cara, IVVB querendo fazer pivô, mas tech tá bem melhor, tá? Empresas de tecnologia andaram mais. Então, olha o pivôzinho saindo aí de tech, eu acho interessante, tá? Essa é a minha opinião. Você viu a AMD esses dias? Que porrada que deu. Foi fenomenal, cara. A gente não tinha, tá? Que mais? E aí, Copom aqui, tá? O que a gente notou, tá? Foi uma uma, uma correção, uma calibragem, né, para os 15%. Gente, cara, uma gota no oceano, tá? Praticamente não vai fazer nada, já tá ruim. Não vai nem ficar pior. É 25, 0,25 de 14,5 para 15, 14,75, é tudo marginal, tá? Então, macroeconomicamente, a gente acha que foi simbólico. Mas os juros hoje é bem restritivo. Concordo com a ata do Copom que existe também uma defasagem aqui, tá? Porra, a gente tem a terceira maior, segunda ou terceira maior taxa real do mundo.
é complicadíssimo para os negócios sobreviverem, né? Com esse tipo de juros, né? Então, acho que realmente deve vir aí uma desaceleração de PIB. Ainda está muito resiliente, mas, cara, alguma coisa vem, tá? Não é uma pisada de freio preocupante, mas a gente deve esperar também um PIB um pouco mais fraco. Então, aí o que que aconteceu? O que que o Copom está preocupado é que a galera começou a ficar animada demais com o topo de juros e já uma inflexão. Então ele reiterou ali, não, não vamos mudar. E eu acredito também que não tem espaço, tá, para reduzir os juros neste ano. Esta é a minha humilde opinião. Porém, né, vamos ver o que que os caras fazem. Existe aí uma teoria bem factível, plausível, de que Galípolo deu essa aumentada a mais de juros também, para depois ter mais margem de uma política eleitoreira de redução de juros, Sim, tá? Pô, tá bem claro que isso pode acontecer. Vamos aumentar um pouquinho para reduzir, não reduzir muito e não afetar aqui a bagunça. Porque se ele começa a reduzir a inflação decola, vai fazer caca, né? Então, vamos aumentar mais um pouquinho, aí tem espaço na eleição para a gente falar que a gente está baixando os juros, tá? Então, cara, isso é bem provável. O perigo dessa história toda é que o mercado não vai cair nisso, né? Então, qual que é a ideia? Se o mercado entender que estão dando canetada em juros, quem que vai sofrer é o dólar, né? O dólar vai decolar, vai embutir prêmio de risco nas pontas longas e nas pontas de dólar. É ali que vai poder mexer. Óbvio, as pontas curtas elas vão seguir de perto a sinalização do Bacen, tá? Mas aí a gente vai ter, vão embutir prêmio de risco aí. E aí vai ser ruim para a bolsa, tá? E essa é uma hipótese. Então vamos monitorando atentamente isso daí, tá, Vitão? Esse acho que é um fechou. resumão aí desses dois eventos que foram bem importantes, tá? Que mais? Aí aqui, pessoal, quem acompanha os relatórios, né, Vitor, a gente atualiza todo dia call técnico Ibov, super importante, tá? Qual que é a mensagem? O que que eu tenho de leitura aqui, na minha opinião? Note que a gente está na mediana das máximas, né? Ou seja, a máxima era aqui no 137,5. Note que o mercado rompeu, mas não concluiu, né? E o que que isso para mim significa em psicologia de trading? Indecisão. Empurrar o mercado para as máximas, mas assim, os compradores não estão confiantes em seguir. Mas também ninguém quer vender, entendeu? Então, a gente encontrou estabilidade. O mercado a gente deu downgrade de curto prazo para o Ibov. Nós não temos mais uma tendência de alta. Nós temos três topos simétricos para provavelmente dois fundos agora, mas né, a gente teve um pavio aqui, a gente teve um pavio no 134, mas eu até falei no call nesta semana que existe uma possibilidade do suporte no corpo do candle, e acho que é aí que acabou parando. Hoje um pregão bem favorável, tá? E aí vamos lateralizar. Estamos no melhor patamar para trading, pessoal, tá? Então o melhor risco-retorno de trading é agora. Se inflexionar aqui, alvo no 140. Não alonguem swing trade, porque não tem upside. O upside é 140 mil pontos, tá bom? Então, caso a atuação não esteja na correlação do Ibov, é isso que vai acontecer. Vai parar no teto e vai parar, tá bom? Se, caso contrário, se você fizer um stock picking bom, vai sair da correlação do Ibov e você vai ficar mais agudo, vai destruir aí as resistências, tá? Mas é isso. Então, consolidou neutro no curto, ainda dá para falar que a LTA foi defendida. Ou seja, esticou e agora está respirando, tá? Mas não pode perder 134 mil pontos, na minha humilde opinião. Se perder 134, cara, corram para as colinas, tá? Aí a gente vai ter uma defesa de topo, e aí o que que isso representa? Estamos no pior patamar possível no mercado, certo? Né? Se defender máximas e inflexionar aqui, achamos resistência de novo. Aí, cara, tem que defender, tá bom? Se romper máximas, acelera e vamos embora. E nesse meio de caminho, stock picking, Vitão. Stock picking na veia, separa o joio do trigo. A gente, cara, essa quinzena foi bem melhor aí que a passada. A gente ajustou Boa. um pouco.
Vitão, chegando agora, final do semestre, a gente escuta muito falar também sobre alguns manejos que os gestores de portfólio fazem, né? Fechamento de semestre é sempre uma data marcante, tanto por performance, também porque o bônus deles está muito atrelado a isso também, né? Acho que faz É. parte do jogo. E tu que tem bastante contato assim com essa parte institucional, o que que os fundos têm feito nesse fechamento de semestre? Olha, existe isso sim, globalmente falando, né? Então a galera tenta inflar ou não aperta o eject, né? Para não comprometer realmente o desempenho das carteiras. Então isso acontece sim, tá? O que a gente tem monitorado nos fundos locais ainda é êxodo, tá? O fundo, enquanto o juros real não melhorar, Vitor. Cara, não vai ter fluxo, tá? Quem tem carregado mais aqui, infelizmente, né, porque a gente tem menos controle, é o fluxo gringo. Então a gente depende bastante do internacional, tá? Essa é a nossa Uhum. leitura. Então, confirmo o que você falou, e dependemos muito do fluxo internacional, tá? Boa. É isso. Existe upside para o mercado, né? Ou seja, ainda essa subida, ela colocou a gente, né, ainda nem sequer, acho que numa mediana de mercado. Considere que a gente está nas máximas, sem Petro, sem Vale, sem Banco do Brasil, sem VEG, sem siderurgia, tá? Então, por que que a gente também está bem amassado? Tem muito setor aí, só os bancos puxaram, né? Tem muito setor que tem um peso até relativamente importante que não andou. Então, tem muita coisa que poderia andar ainda e colocar o mercado mais num PL mais, né, mediano ali, na mediana, tá? Então, a gente ainda tem upside. Porém, tem que separar o joio do trigo agora, porque o que puxou tem coisas que não tem mais muito upside, tá? Sim. Então a gente sempre vai repassando aqui, né? Por exemplo, né, para as nossas carteiras, utilities depois dessa porrada toda foi um setor que estabilizou, tudo estabilizou, né? Então a gente veio carregando muito financials e utilities. Opa, IFNC. Tá? Então, o Financials ele começou a dar um pouco mais de momento, começou a melhorar um pouquinho. A gente aumentou um pouquinho mais, Vitor, de Financials nas carteiras, tá? Banco Pactual entrou, fez um pivôzinho de alta, tímido por enquanto, mas a gente acabou reduzindo um pouco utilities, aumentando um pouquinho financials. E o top pick, né, no setor de financials especializado, bancos, mid, small, seria esse cara aqui. A gente não quis ter redundância com Bradesco e Itaú, né? A gente acabou aumentando Itaú para 14%, se eu não me engano, tá? A gente ficou forte. E aí, o que que a gente está vendo agora nesta semana? O Imob querendo acordar um pouquinho mais, né? Apesar dos juros altos, isso aqui tem sido muito contraintuitivo. Então, o Imob deu uma acordadinha, mas não é muito, não selou ainda um pivô de alta, tá? Então, a gente tem sido mais cauteloso agora. Então, em termos de setor, tudo meio que deu uma estacionada, uns mais, outros menos, mas tudo deu uma realmente perdeu o momento. E o que levou à necessidade do investidor de carteira agora para abrir delta, fazer o stock picking, tá, Vitor? Então, aí, se quiser, eu falo o que que funcionou aqui por enquanto, tá? As posições. Pô, acho super válido. Bora. Pomo 4 funcionou pacas, tá? Então, a gente já tem alguns meses, 2 meses com essa posição. Eu fiz um call de carteira agora com um player. Cara, bens de capital. Todos a gente não teria, tá? Algumas têm potencial, tipo random, valuation, mas o que que carrega qualidade, um certo valuation e fluxo? É Pomo, tá? Então a gente foi para cá. Note as notícias de redução de grade das aéreas, Vitor, né? A Azul hoje acabou de interromper Fort Lauderdale. Óbvio que ninguém vai de ônibus para Fort Lauderdale, mas aqui no Brasil também haverá redução da grade, tá? E, pô, a galera precisa viajar para algum canto, de alguma maneira, tá? Então, quem que vai substituir primeiro, o encarecimento de passagens, redução da grade, tá? Dos slots? É rodoviário. Então, cara, já vinha no momento positivo, só vai melhorar. Para mim, cara, quando o mercado engrenar, o que que eu acho aqui em Pomo? Eu acho que Pomo ainda está numa fase de acumulação.
tá? Quando começar a entrar participação pública, aí vai começar a ficar mais agudo. Então, note que ela tem rompido resistências, e ainda não ganhou tração como deveria, mas é uma instituição de extrema qualidade operacional, tá? Outra empresa que a gente acabou entrando para essa quinzena foi a Embraer. Tem muito potencial. Note que existe um aumento generalizado de aumento de gastos com defesa. Ela surfa esse movimento também. A Gol e a Azul aqui é um mercado quase irrelevante para ela, é tudo mais offshore. Porém, tem o problema do dólar, que não para de cair, tá? Mas a gente gosta muito operacionalmente falando, e aí a gente achou que defendeu uma LTA, tá? Então, gostamos ali. Aí, a joia da coroa recentemente, Intelbras, tá? Intelbras aqui fez um movimento muito bom. Vamos fazer uma aulinha de análise técnica, tá? Ela vinha em consolidação. Intelbras, resistência, bicicleta que não pedala cai, tá? Resistência que não leva o preço para baixo, obviamente tem uma absorção forte de fluxo vendedor. Os compradores entraram aonde eles deveriam perder. Isso quer dizer o quê? Força, tá? Os compradores ganham aqui. Se eles começam a segurar os vendedores aqui, existe força na ação, tá? E aí a gente entendeu que houve captação de médias e reversão positiva. Intelbras surfa pra caramba a queda do dólar, tá? E olha o dólar index que não para de cair. Acabou de fazer pivô e renovar mínimas. Então, Intelbras, ele veio num processo de reestruturação de sistema operacional interno. Quem tem empresa sabe que isso é um inferno na torre, tá? Não tem para onde escapar. E isso causou um dano considerável no operacional. Mas isso é one-off. Os caras vão fazer isso daí e vai acabar. Depois entra tudo, né? Vai melhorar bastante. Então, essa é uma ação que a gente aposta bastante, até pelo menos R$ 20, tá? E tá salvando aí. Que mais? De novas entradas foram essas, tá? A gente acabou entrando com o Neo, né? A Neo Energia ainda tem bastante upside, tá? É uma das que mais tem upside aí no mercado, mas existem novos boatos de OPA. Cara, se fechar a OPA aqui num preço melhorzinho, poderia ser uma porrada aí, tá? Então, como a gente sentiu que o setor todo de utilities deu uma bela de uma estagnada, falei, pô, para ficar, a gente quis encerrar a posição em Energisa. Pô, eu vou ficar numa coisa que tem potencial de driver, tá? E acabamos pegando aí Neo Energia, tá? Então, essas foram as principais entradas da carteira Absolute 15, tá? Nessa segunda quinzena. E aí a gente conseguiu reverter o mau humor da primeira, tá? Então a gente volta a abrir aqui a alfa sobre o mercado, tá? Então a carteira está com quase 20 contra 15, tá à frente aí do mercado, tá bom? Esses foram os principais calls. Mas eu tenho mais. Posso falar mais? Quer falar alguma coisa, Vitão? Não, pode tocar aí, Vitão. Cara, offshore, tá? Olha, dá uma olhada você que entende análise técnica, praticamente um CNPI, né, Vitão? Vamos lá. É. Stone, tá? Tava querendo começar a fazer pivô. A gente começou a ver, né, muitas BDRs andarem, ADRs andarem. Qual que é a ideia? A gente começou a olhar um pouco mais para o fluxo externo, tá? Meli pivotando, tá? Roxo pivotando, gostamos bastante. E aí entram as BDRs normais, tá? NVDC 34, cara, NVIDIA fazendo um belo movimento de continuação de tendência. Então, o que que a gente sentiu, tá? Pelo menos enquanto o Ibovespa não romper as máximas, começar a reduzir marginalmente peso Ibov, que estagnou, e começar a aumentar um pouquinho o peso offshore, tá? Então nós temos Meta na carteira, que acabou de pivotar maravilhosamente lá fora, e a gente vai aumentar Meta, possivelmente aumentar Tech, e enquanto isso a gente reduziu o ouro, tá? O ouro, com o VIX cedendo, vol cedendo, guerra melhorando, ah, começou a ter uma realização de lucro. Então a nossa recomendação lá fora, reduzir o ouro, começar a aumentar a Tech, tá? Netflix foi muito bem, tá? Então esse foram o que a gente detectou aí de melhor, tá? Então tem vários gatilhos de compra de offshore. E aqui no cenário local algumas, tá? Mas lembrando, sem muito upside, tá? Então eu prefiro hoje seguir os gatilhos lá fora do que aqui, tá?
Que era Intelbras tem bastante upside, tá? Tem fundamento, Pomo tem fundamento, mas aí tinha direcional pivotando, mas cara, zero upside por fund. C&A também já bem esticada, querendo pivotar. Aqui eu acho que tem um pouco de squeeze, tá, pessoal? Em C&A. Então, assim, tem algumas coisinhas rodando, mas acho que o que eu tenho mais segurança mesmo é fluxo internacional ou essas que eu passei, Boa. tá? E, Vitão, a gente tem também um trading aberto. Eu até tava olhando aqui, enquanto tu ia Aham. falando. BSLV 39. Acho que poucos clientes Boa. entraram no trade, mas eu tô vendo aqui que ele tá aberto ainda. Lindo, lindo. O que que isso aqui tá fazendo? Vamos fazer, cara, um dia que vocês quiserem fazer aí vamos fazer um aulão de fluxo, cara, vou ficar felizão, tá? Ó, para os clientes, só se você voar a primeira classe aí, tá? Para o sul, tá? Não vou de econômica, não. Vamos lá. Cara, o que que a gente tem? A gente teve o rompimento da linha de resistência, tá? E note que, cara, esse movimento corretivo ele tem sido muito gradual, não é nada agressivo, né? Então, cara, a gente tem uma linha de suporte bem importante aqui, Vitor. Se pivotar aqui nessa região, cara, o que que a prata vai fazer? A prata ela vai confirmar o encerramento desse canal lateral e vai confirmar uma nova tendência de alta. Quando você joga o ouro sobre a prata, abriu, né? A gente abriu aqui. Eu vou colocar. Deixa eu tentar colocar a prata aqui, ver se não vai destoar muito, tá? Note a boca de jacaré. Uhum. Olha aqui. O ouro andou bem mais e a prata ficou defasada. Existe uma necessidade da prata voltar para a correlação com o ouro. Então a gente comprou swing trade aqui, nós tínhamos em carteira internacional, inclusive, se não me engano, a gente ainda tem, tá? Então existe aqui um call de boca de jacaré, no qual o ouro acabou subindo bem mais que a prata e a prata ficou defasada. Então a gente nota que o ouro começa a perder momento e a prata não. Tá? Agora eu vou colocar a prata aqui na veia. Deixa eu colocar só a prata aqui para vocês. Silver. Olha aí. O momento está bem melhor, está pivotando contra o ouro. Então existe um trade em andamento na, lá fora, tá? Em venda de ouro, compra de prata, tá? A gente tem trade em Trelbas, né? Isso. Hoje deu parcial, bem bonito. É. A parcial foi de mais três Três. por cento, é. É, foi boa. Aí a gente tava num call que mais, cara, me refresca a memória. É, Não, eu acho que é isso. não, tem Porque mais. Simpar eu acho que Já foi. já foi. Qual que era a outra? Vivara bateu stop, não Não, já foi? foi faz tempo. É. É. E Eu não, pego eu acho que era aqui. isso. Então tem mais uma, cara. Eu vou pegar aqui. É Ué. tanto call, meu amigo, tanto call, É. cara. Minha cabeça, não é porque eu tô velho, não, porque é muito. O CPU não aguenta, cara. Também Tesla, Em tá? Tesla. Tem Tesla. um call de Tesla. Tá? Em andamento. Não deu certo, não deu errado, tá? Fez uma alfinetada com o Robotáxi. O fluxo internacional tá bom, então a gente tá seguindo com esse cara aí, tá? Então tem Intelbras sem risco, Prata tá no 0 a 0 e Tesla tá no negativo, tá? Vamos controlar esse risco aí. E lá fora, cara, lá fora hoje foi um dia muito bom, tá? Nas operações internacionais, Super Microcomputer, para mim é selado, game over, tá dado que isso aqui vai dar porrada ou já deu, né? Então a gente hoje tá com 5% aí de retorno, a gente já dá para fazer uma parcial. E aí o Confluent, que é a CF, LT, isso. Eu acho que às vezes eu tenho um pouco de dislexia, cara. Às vezes eu troco tudo, mano. Pra mim, hoje também selou o pivô, tá? Note o volumaço que né, entrou um bom volume, mas eu acho que é Super Microcomputer que entrou um volumaço. Quer ver? Vamos lá. Aqui, olha isso. Você acha que não vai dar muitas alegrias, Vitor? É.
Então, esses dois calls aí que a gente está bem confiante, tá? Se terminar sexta-feira aí, a gente vai dar alegria aqui, tá? Então, esses calls aí rodando lá fora. O que segue a minha tese, foque um pouquinho mais, né, nessa virada de mês no internacional, que o S&P, cara, tá com carinha boa aí. Fechou? Olha aí que Fechou. maravilha, cara. Olha que lindo. Máximas históricas, cara. Bela recuperação em V, né? Bela recuperação em V. E cara, o fluxo internacional, os trades lá fora, quando dá certo, meu, é papo de 10, 15 em 2, 3 dias, cara. É um fluxo Sim. muito forte. É bem legal. Não é o, não é o ponto morto que é aqui do Brasil. Exato. Cara, e você sabe, vou contar uma curiosidade, né? Eu já recalibrei meu cérebro, né? Mas eu ainda fico defasado. Às vezes minha equipe, né, de internacional manda aqui, ó, cara, olha isso aqui. Aí eu olho e tá rodando, tipo, em alta já no dia, assim, ó, o gatilho é 20% de alta. Aí eu falo, não, cara, esquece, isso aqui já andou. Mas não, cara, tem que considerar que algumas ações lá, o 20% é como se fosse 3, É, entendeu? é. 20 é o início do movimento, cara. Estamos falando de 70, 80 em 3. Pessoal, o Vitor mandou avisar aqui que a internet dele de fato voltou a ter problemas. Então a gente vai encerrar por aqui, tá? Muito obrigado a todos que participaram.